Boa noite, irmão. É você que está do outro lado aí, ouvindo por meio aqui da nossa gravação, do nosso estudo bíblico. Então é a nossa segunda parte, que é Filipenses, ainda no capítulo 1, dos versos 12 até o verso 30. Então hoje nós vamos encerrar aí o capítulo 1, tá, irmãos? Então lembra que é um estudo, ele é expositivo, mas a gente não vai buscar, né, cada palavra do texto, né? Senão a gente não termina Filipenses nunca, né? Porque é muito rico. Então nós faremos uma exposição, porém resumida, né? Mas entendendo aquilo que o texto quer nos dizer, tá? E a gente vai de novo por partes. Então você lembra que na primeira parte da semana passada nós falamos sobre essa introdução, né, que Paulo fez com a igreja ali de Filipos. E aí nessa saudação que ele faz à igreja, você percebeu que Paulo primeiro ele orou pela igreja, né, ali em Filipos. Depois ele elogiou a igreja, né? Lembra que a marca da igreja era a alegria, né? E aí Paulo ele passa a encorajar a igreja, tá? Para ela continuar firme, até mesmo diante daquilo que ele vai passar agora para a igreja, tá? Paulo, você vai perceber que ele vai discorrer sobre a situação dele e o testemunho dele no meio das provações, e eram provações reais, né? Vamos entender o que Paulo estava enfrentando agora. Então ele vai dar um relatório, e nesse relatório ele dá um testemunho de como o Senhor cuidou dele naquela ou naquelas circunstâncias. Então vamos lá, o verso 12 e o 13, tá? Então a gente vai passo a passo aqui. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Pois bem, então o relatório de Paulo aqui tinha o objetivo, né, de mostrar aqui aos filipenses que Paulo estava bem. E é interessante que Paulo estava onde? Na prisão, né? Na prisão em Roma. Lembra que ele esteve 2 vezes aprisionado. A primeira é numa casa alugada, mas ele estava preso. Depois, mais tarde, ele volta para a prisão, para o calabouço, e de lá ele só sai para morrer, tá? Mas na primeira prisão, que é de onde ele escreve a carta aos filipenses, ele ainda tem uma certa liberdade, né, para conversar, para andar dentro de casa, para receber pessoas. E ele vai dizer, então, que a prisão dele, ela não era um prejuízo para ele, mas era uma oportunidade de evangelização. E é o que ele quer dizer aqui aos irmãos. Então, tudo o que me aconteceu tem contribuído, né, para a pregação do Evangelho. É o que ele vai dizer aí, para o progresso do Evangelho. E a palavra progresso, essa eu quero destacar para os irmãos, a palavra progresso no original grego, ela tem o sentido de avançar a despeito das obstruções e dos perigos que tentam bloquear o caminho do viajante. Então isso é a ideia de progresso. Então tudo que aconteceu comigo tem sido uma oportunidade de pregar o Evangelho. Então isso tem sido um progresso na minha vida, ou seja, eu estou avançando a despeito das dificuldades que eu tenho enfrentado nessa caminhada, que na visão de Paulo e da sua equipe, de todos nós, né, porque no fim todos nós somos peregrinos sobre a terra, né? Todos nós estamos à procura, à espera de uma pátria
celestial. Então o progresso é isso, ele está avançando, e nada impediu esse avanço, nem mesmo a prisão. Então entenda isso, a prisão não é prejuízo, a prisão é oportunidade. De forma que ele diz aqui, que esse progresso podia ser visto aqui, pelo fato do Evangelho estar alcançando a quem? A guarda pretoriana. Então quem que era essa guarda pretoriana? Os pretores são oficiais, né, romanos. Então a guarda pretoriana é a guarda que cuidava da segurança dos oficiais romanos. Então se tivesse vamos supor, um general romano indo para uma viagem, então vamos supor que 20 guardas pretorianos iriam cuidar daquele general, tá? Então era uma equipe que cuidava da segurança dele. Então é a guarda pretoriana. Então Paulo está dizendo o quê? Que o Evangelho estava alcançando essa guarda. De que forma? Porque na verdade, quem é que vigiava Paulo? Era um soldado de cada vez. Então tinha uma escala, né? 1, 2. Então eles eram escalados para cuidar de Paulo, mesmo na casa dele, estava aprisionado. E aí Paulo, ele pregava o Evangelho para esses soldados. E diz a Bíblia, né, diz a história, que muitos se converteram. Inclusive você sabe que é por causa, né, dessa proximidade com o soldado da guarda pretoriana, é que Paulo faz aquela comparação lá em Efésios 6, da batalha espiritual, quando ele fala das armas, porque ele tinha muito convívio com eles. Então ele vai dizer que esse progresso, ele foi muito importante, porque essa guarda pretoriana foi alcançada pelo Evangelho, né? Então Paulo estava preso, e ele tem muita consciência que a prisão dele não foi por causa de um crime que ele cometeu, mas foi por causa do Evangelho, né? E aí ele está pregando para essa guarda pretoriana. Mas ele fala também que de todos os demais, né, os demais que conheceram o Evangelho, provavelmente foram pessoas do escalão lá do Império Romano, pessoas mais importantes. Certamente, não sabemos como, mas outras pessoas foram alcançadas. Prova disso, olha o que ele diz no capítulo 4 de Filipenses, capítulo 4, verso 22. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César, né? Imperador César. Então, Paulo dizendo que não apenas a guarda pretoriana, mas outras pessoas lá entre os oficiais, né, do alto escalão, certamente também conheceram o Evangelho e foram convertidos. Então a prisão não era um prejuízo, a prisão era uma oportunidade. Então ele vai dizer que aos filipenses que na visão dele, Paulo, foi um progresso, né, enorme em relação a isso. Dos versos 14 até o 18: e a maioria dos irmãos estimulados no Senhor por minhas algemas ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros porém o fazem de boa vontade, estes por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles contudo pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Então, meu amado irmão, verso 14 e 18, Paulo aproveita então o que está acontecendo com ele e vai dizer que o testemunho dele, Paulo, estava encorajando outros irmãos a pregar o Evangelho. Então muitos irmãos, né, aqui em Roma e das igrejas que eu envio as cartas, muitos irmãos estão sendo encorajados por causa do meu testemunho, né? Mesmo preso, está pregando o Evangelho. Então isso motivou outras pessoas a pregarem.
Ainda mais que a situação desses outros era uma situação mais cômoda, mais tranquila, né? Não estavam no mesmo contexto de Paulo. Agora vai dizer o seguinte: o problema é que, como é que as pessoas pregavam o evangelho? Né? Então, um grupo pregava por inveja e porfia, né? A inveja era porque esses pregadores queriam ser melhores que Paulo. Então, se Paulo está sendo bem sucedido, eu vou pregar, né? E quem sabe também eu vou ser melhor do que ele ou maior do que ele. Então, inveja. E a porfia? A porfia é até a ideia de contenda, né? Contenda, discussões, difamações, disputas. Então, esse grupo, eles pregavam também, tentando trazer assim uma certa tribulação ao ministério de Paulo e ao próprio Paulo, discutindo, levantando contendas. Agora, pior do que isso ainda é o que ele vai dizer aqui, ó. Esse grupo, eles pregavam o evangelho para os romanos, mas pregavam no sentido de confrontar. E ao confrontar, criavam dificuldades na evangelização. Exemplo: digamos que um desses líderes lá, né, confrontava os romanos, dava um mau testemunho. Aí os romanos e as pessoas ali em Roma pensavam o quê? Então todo mundo é igual. Então, ou seja, nenhum cristão presta, nenhum pregador presta, porque se esse está fazendo isso, certamente Paulo é igual. Não é assim hoje? Não é assim? Por exemplo, se um pastor erra, nenhum pastor presta, né? Hoje mesmo eu fiquei abismado, né, de um pastor, falei com o Josi, interior de São Paulo, que foi encontrado morto perto da piscina numa casa de prostituição. E aí a mídia fala o quê? Pastor. Isso. Então é o seguinte: aí na visão crítica da mídia, nenhum pastor vai prestar, porque esse errou, então todos nós erramos. Se uma igreja erra, todas erram, entendeu? Então é desse jeito, né? Infelizmente. Então esse grupo aqui pensava assim mesmo. Então eles faziam esses confrontos para quê? Para que todo mundo julgasse os cristãos do mesmo jeito, né? Então tentando levantar essa tribulação para Paulo. Outro grupo via a prisão de Paulo como uma fraqueza, ou seja, o cristão não pode ser preso, né? Isso é uma fraqueza dele. Esse grupo aqui, ó, pregava um evangelho triunfalista, aquele evangelho que isenta, né, o crente de um sofrimento, de uma luta, de uma provação, né? E o líder acaba sendo a estrela, né, da igreja, do movimento. Então era um grupo voltado para o estrelismo dos líderes e de um evangelho triunfalista. Então, se Paulo está preso, ele é fraco. Se o cristão fica doente, ele é fraco, ele não tem fé, não é assim? Então tinha esse grupo também lá. Mas tinha um terceiro grupo que pregava por amor, e tinha Paulo como referencial. Então Paulo é o referencial deles. Então eles pregavam por amor, observando tudo que Paulo tinha enfrentado. Agora, Paulo fala o que? Ele chega à conclusão de falar: olha, o que Paulo entendia? Ele não via os três grupos como rivais. Então na visão dele não havia rivalidade, mas havia motivação diferente. Por quê? Na visão de Paulo, o mais importante é que o evangelho está sendo pregado. Por exemplo, você vai numa igreja, tem igreja que ela pode ser bem contrária à escritura, às vezes tem, né, prega muita coisa errada, mas digamos que ela fala que ela prega que Jesus morreu, ressuscitou, né, morreu por causa do pecado, e a pessoa aceita Jesus como Salvador. Aceitou naquela igreja, tem muito erro, mas ali ela teve encontro com Cristo. Então é isso que Paulo quer dizer, entendeu? O importante é que o evangelho foi pregado, a pessoa se converteu.
Agora, se o líder está errando na exposição da Escritura, ou na motivação dele, quem é o juiz sobre ele? Deus. Tá, Deus vai julgar. Então, Paulo não está aqui para criticar, para julgar esses grupos, não. Tá bom, você tem alguém que está pregando por inveja, está tentando levantar disputa, tribulação para mim, isso não vai mudar nada em mim. Deixa assim, deixa pregar. Deus é juiz, importante que o evangelho está sendo pregado. Então, na visão dele não é rivalidade, mas é motivação. Sei, já. Nosso cunhado da minha irmã, ela sai lá é longe. Ela saiu daqui para ir, né? Eu pedi na casa dela, e disse que essa conversa velha, ela gosta de parar. Aí ela falou assim, vamos ver no vídeo. Ele fez isso. Pois é. Daqui para lá ver ele, e todo mundo, a igreja antiga, nossa, a igreja antiga, que estava ali na praia. É assim mesmo, né, Paz? É assim mesmo, né? Mas então, é isso que quer dizer. Se cativou, se pregou o evangelho, se alguém se converteu, é o que Paulo quer dizer. Tá bom, agora, se errou, o erro dele é Deus vai ser juiz. Vamos lá, 19:21. Porque eu estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Então aí, meu amado irmão, depois que Paulo fala sobre esses grupos, ele então diz para a igreja que há uma expectativa nele de voltar ali em Filipos. E de acordo com a história, ele voltou. Ele ficou um tempo lá em Roma, daí ele saiu, visitou algumas igrejas, depois é que ele foi levado de volta para Roma, naquela perseguição do imperador Nero, tá? E aí é onde ele foi preso e foi julgado e condenado e morto, tá? Mas depois aqui de Roma, nessa primeira prisão ou aprisionamento, ele volta e certamente ele passou de novo em Filipos. Agora ele fala uma coisa muito bacana aqui, ó. Ele fala que a expectativa dele pela libertação estava fundamentada tanto na súplica, da igreja, quanto também na provisão do Espírito. Então a igreja orando por ele, para ele sair e passar lá, e a provisão do Espírito. Eu achei muito lindo essa ideia da provisão do Espírito, porque a ideia aqui é de que o Espírito Santo era quem iria revestir o apóstolo Paulo, iria fortalecer o apóstolo Paulo, iria encorajá-lo. Sabe por quê? Porque qual era a sua expectativa de libertação? É que ele seria julgado, Paulo iria passar por um processo ali entre os romanos. Só que a perspectiva dele aqui é de que ele, podendo pregar diante das autoridades, defendendo a causa dele, então, sendo encorajado pelo Espírito Santo, ele, Paulo, iria provar a inocência dele perante os oficiais romanos, e Jesus seria engrandecido nessa defesa. Então, ou seja, ele está dizendo que ele poderia pregar o evangelho nesse tribunal, sendo julgado. Na hora de se defender, ele iria pregar para aquelas autoridades. E aí ele tinha a expectativa de libertação, mas ao mesmo tempo, ele fala o seguinte: se por acaso eu tiver que morrer, então
não tem problema. Jesus Cristo será engrandecido na minha vida, no meu corpo. Por quê, irmão? Porque para Paulo, vida e morte eram bem assimiladas. Para ele praticamente não tinha diferença. Nós vamos ver agora, tá? Então ele tinha expectativa de que pela oração da igreja, pela provisão do Espírito Santo, na hora que viesse o julgamento, ele iria se defender, e ele tinha certeza que ele iria ser livre, como foi, né? Saiu livre, como foi, tá? Mas se tivesse que morrer, ele morreria. Por isso que ele fala no verso 22 aí, ó. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que dia escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Convencido disto, estou certo que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo na fé, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Então, o que Paulo quer dizer, irmãos? Então, ele dá uma declaração de como ele enxergava a vida cristã. E Paulo tinha, assim, muita segurança, muita confiança na vontade de Deus e no propósito de Deus na vida dele. Então ele fala assim, olha, se eu morrer ou se eu viver, para mim não faz muita diferença, porque se eu morrer, eu vou estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas se eu viver, eu vou continuar servindo a Cristo. Aí ele fala assim, de um e de outro lado eu estou constrangido. E agora? A palavra constrangido, ela indica uma pressão, é uma pressão que a gente chama de equilibrada. Ela é competitiva, mas ela é saudável, ela é boa. Então, qualquer coisa que ele escolher, tá bom, tá bom. Isso deveria ser para cada um de nós, tá? Por isso o cristão não tem medo da morte. Então, se eu morrer, eu vou estar com Cristo. Se eu viver, eu continuo pregando o Evangelho. E o que ele decide? Ficar um pouco mais, né? Ele fala, olha, só que eu estou pensando aqui que eu acho que Deus vai me dar um tempinho a mais com vocês. Eu acho que Deus ainda não colocou um fim no meu ministério, não, né? Ainda vou sair daqui, ainda vou pregar. E aí depois, quando chega lá em Timóteo, ele fala, agora sim, né? Agora eu completei carreira, guardei a fé, estou aqui esperando agora a coroa da justiça, né? Mas aqui não, aqui ele tem assim uma convicção de que, apesar de que qualquer decisão é boa para ele, no entanto, voltar e continuar pregando mais um tempo, ele entendia que era o que Deus queria para ele. Então está muito tranquilo, né? Está muito tranquilo. Quem dera que todos nós fôssemos assim, né? Pensou cada cristão, não, se eu morrer, eu vou estar com Cristo. Isso é muito melhor. Mas se eu viver, continuo servindo a Cristo, o que também é muito bom, né? Estou me preparando ainda mais. Pois bem, aí no verso 27 a 30, ele vai dizer, ó, vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando junto pela fé evangélica. E que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que é para eles prova evidente perdição, é para vós outros salvação, e isso da parte de Deus. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente credes nele, pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Então, meu amado irmão, então depois que Paulo dá o relatório, né, da visão dele de vida cristã, para a igreja também entender essa verdade,
Agora ele demonstra para a igreja a necessidade dessa igreja estar firme, estar unida, estar assim em comunhão. Por quê? Porque a igreja, de qualquer forma, ela é ameaçada, né? Ela é perseguida. E aqui nesse contexto, as ameaças são externas, elas vêm de fora, né? Tem momentos que as ameaças são internas, vêm de dentro, às vezes da própria igreja. Paulo disse isso, mas aqui está dizendo que nesse momento as ameaças são externas, elas vêm de fora. Então, para isso, a igreja precisava estar bem. E ele vai dizer o seguinte: olha, eu podendo ver vocês, ou podendo ouvir sobre vocês, quero entender que vocês estão bem, né? Quero ouvir que estou escrevendo para uma igreja que está muito unida, está muito firme aí no Evangelho. Isso é importante, porque as ameaças vêm, né? E se a igreja não estiver bem, não estiver unida, não estiver firme, ela pode sucumbir diante das ameaças. Então ele vai dizer aqui: nós temos que estar juntos, estarmos firmes num só espírito, uma só alma, tá? Não vamos discutir agora a dicotomia nem a tricotomia, né? Mas aqui nesse caso, nesse contexto, a palavra no grego é uma só, não está dividindo alma e corpo, alma e espírito. Que Paulo quer dizer que era importante que a igreja estivesse demonstrando a sua fidelidade total ao Evangelho. Por isso que ele fala que aqui de espírito e alma, ou seja, a igreja precisa na sua totalidade estar bem, né, estar firme. Então a Filadélfia, ela é totalmente unida, totalmente firme. Isso que ele quer dizer em relação à igreja, tá? Por quê? Porque na verdade é o que ele vai dizer, né? Existe um único padrão dado por Deus à igreja, e que a igreja precisa seguir essa conduta que é dada por Deus. Então a igreja precisa, né, para não ser derrotada diante das ameaças, precisa ter esse viver aí, ó, um viver digno, né, um viver correto, um viver justo, um viver obediente ao Evangelho, um viver sem medo dos adversários. Então não deixe a ameaça externa intimidar vocês, principalmente porque, olha, isso aqui é interessante, porque o que é para eles prova de perdição, para nós é de salvação. Então, meu amado irmão, o que Paulo quer dizer é o seguinte: a essas pessoas que ameaçam a igreja de Filipos, de fora para dentro, eram pessoas perdidas nos seus conceitos de salvação e tentam perseguir a igreja pela oposição. Aí, para a gente complementar isso aqui, dá uma lida aí para mim, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, verso 18. Quem achar aí, abaixa a máscara e lê para nós. 1 Coríntios 1, 18. Certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Muito bem, então para uns a palavra da cruz é loucura, para nós é poder. Então, geralmente o opositor aqui, né, a ameaça, ela vem nesse sentido. Então, as pessoas tinham uma visão diferente da salvação. Então, para eles era perdição, para nós salvação. Olha o que Paulo vai dizer também, 2 Coríntios 2, verso 15 e 16. Porque nós somos para Deus o bom perfume de Cristo, tanto aqueles que são salvos como os que se perdem. Para com estes chegue de morte, para a morte, para com aqueles aroma de vida para a vida. Quem porém é suficiente para essas coisas? Então, está entendendo? Cheiro de morte, cheiro de vida, né? Então, o que Paulo quer dizer? Estejam firmes, porque as ameaças externas
elas não serão bem-sucedidas, porque para nós entendemos que a cruz é o caminho, é o meio de salvação, tá? Pode ser loucura para eles, mas para nós é o poder de Deus. Então o que Paulo quer dizer? Que a igreja precisava estar firme, principalmente por causa do verso 29, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente de credes nele. Então o que Paulo quer dizer? A igreja tem que entender que ela está sujeita aos sofrimentos e à perseguição. E aí, meu amado irmão, tem que entender, né? Tem que entender que o contexto da igreja de Filipos, o contexto do primeiro século, foi um contexto de tremenda perseguição sobre a igreja, né? Então, os 4 primeiros séculos a igreja sofreu muito. Hoje a gente não tem isso, né? Hoje a nossa luta, ela é interna, ela é familiar, é um probleminha aqui, outro ali, mas não se compara ao que eles viviam. Padecer aqui era de fato estar sujeito à morte, como muitos morreram, por causa do Evangelho. Então Paulo quer dizer o seguinte: você tem que entender que a marca do cristão é a cruz, e tudo o que está contido nela. Quando você olha para a cruz, né, e principalmente na perspectiva daquele tempo, a cruz era vergonha, a cruz era desprezo, a cruz era rejeição, a cruz era morte. Então não estranhe, a igreja precisa entender que, se for preciso, ela vai padecer por causa do Evangelho, porque ela está sob a cruz de Cristo. Hoje, para nós, você lê um texto desse aqui, né, você não tem dificuldade num país como o nosso. Não tem, é muito tranquilo ser crente. Mas aqui não, né? Aqui não. Mas tanto para eles como para nós, a cruz é a nossa marca. Nós estamos sujeitos às lutas, estamos sujeitos aí, né, também ao desprezo, à rejeição, né? Em muitos lugares ainda até a própria morte, né? Em muitos países. Mas ele quer dizer que, acima de tudo, a glória é a esperança do cristão, e é isso que importa para nós. E aí ele vai dizer no verso 30: pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Então, olhem para mim, tá? Olhem para mim e vejam até onde tem ido o meu combate. E aí, se você pensar bem, os filipenses já tinham visto isso. Olha para você ver, dá uma olhada em Atos 16. Atos 16, versos 22 e 23. Levantou-se a multidão, unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhes terem dado muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Então, você vê que Paulo já começou ali apanhando, né, irmão? Açoites. Aí depois, se você seguir a leitura do texto, você vai perceber que o carcereiro, né, depois da conversão dele, levou Paulo para a casa dele e cuidou dos vergões dele. Imagina, né, chicoteado, cortando assim, né, as costas deles ali. Então os filipenses já tinham visto o preço, né, o preço do combate, o preço de pregar o Evangelho. Então Paulo fala: olhem para mim, vejam que eu passei até aqui, para vocês, né, se sentirem mais motivados, mais encorajados, tá? E não desistir por qualquer perseguição, tá? Por qualquer luta. Então é um convite que ele faz à igreja para permanecer assim. Pois bem, irmãos, então nós entendemos aqui, né, nesse texto, o relatório de Paulo, né, que contribuiu muito para encorajar os irmãos, e também uma chamada aqui à igreja para permanecer unida, né, ali na pregação do Evangelho. Então eu queria dizer para nós, para a gente encerrar, exatamente isto, né? Embora sendo um grupo tão pequeno como nós somos, né? Mas assim, uma igreja
que prega o Evangelho de forma correta, por amor e pelo compromisso com Cristo, tá? Não pela concorrência com outra igreja, né? Não mudando o Evangelho, não mercadejando a palavra, mas pregar por amor e pelo compromisso que nós temos com Cristo. É isso que nós temos que fazer, porque qualquer resultado ele virá, né? E virá de uma forma muito saudável por uma igreja que tem feito, né, isto diante de Deus. Segunda coisa, é preciso aqui aprender a manter a tranquilidade entre o morrer e o viver e os objetivos. Eu sei que falar de morte nunca é fácil, né? Eu acho que na verdade ninguém está disposto a morrer. Às vezes muitos no fundo têm medo da morte, mas o que o texto quer dizer é que você precisa aprender a lidar com isso. Morte faz parte. Então, se você conseguir entender essas duas questões que Paulo deixou claro aqui, eu tenho certeza que haverá maior tranquilidade no seu coração, se tiver que enfrentar isso, né? E terceiro, trabalhar pela unidade da igreja, meus irmãos, porque sempre é melhor lutar juntos, né? Um a favor do outro e não contra o outro, porque juntos nós seremos mais fortes e seremos também mais sucedidos, né? Melhor sucedidos. Então, muito importante que a igreja esteja unida, né? Que a igreja esteja firme nesse mesmo objetivo que Paulo deixa aqui para os filipenses, né? Então, que Deus nos abençoe para aprendermos, né, dessa palavra e viver, né, a prática do Evangelho. Amém? Amém. Amém. Deus abençoe. Então vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado, porque a Tua palavra nos ensina muito, ó Pai, é esclarecedora e nos dê essa capacidade de colocar essa palavra em prática, ó Deus, para vivermos bem, para sermos firmes, para estarmos preparados. Obrigado, Deus, pela igreja aqui reunida, pelos irmãos que nos visitam. Ó Deus, sustenta cada um, ó Pai, com a Tua graça, com o Teu poder, e que nós possamos voltar para casa em paz, ter uma boa noite de descanso. Ó Deus, e confiados em Ti, oramos para que em breve essa pandemia seja vencida e estejamos aqui juntos, ó Deus, como era antes. Muito obrigado, Pai. Oramos ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém. Shalom Adonai.